hoje a gente separou aí para falar sobre um tema que é bem importante. O pessoal pode subestimar esse tipo de coisa e tal, e ficar excessivamente focado no estudo propriamente dito, mas é aquilo que se diz, né? Muito tempo tentando cortar árvore e pouco tempo amolando o machado. Dependendo do ponto de vista, talvez esse tema seja até a célula-tronco dos estudos para concurso público. Sim, sim, sem dúvida. Hoje a gente vai falar, galera, sobre estabelecer metas que sejam realistas para cada um. E isso daqui, eu acho que é o porto seguro do que a gente idealiza com um Uhum. site de construir uma comunidade de concurseiros mentalmente saudável, né? Que não Exato. exija mais do que uma pessoa normal pode entregar, que foi, inclusive, o motivo da gente começar o site. E aí, Sim. Júnior, para a gente começar, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre metas irreais e o que que a gente quer dizer com isso e a forma de identificar ali, porque muito provavelmente a gente quase sempre não percebe que está estabelecendo algum tipo de meta inalcançável, nem que seja inalcançável para aquele momento. Então, vou pedir para você começar falando sobre as formas da gente identificar o que seria uma meta alcançável, o que seria uma meta irreal, como que a gente identifica isso ou tenta identificar antes de efetivamente virar um prejuízo na prática. Claro. Antes até de falar exatamente sobre meta real, como que elas podem afetar, às vezes, o nosso desempenho, eu acho até importante a gente falar aqui de forma resumida como que funcionam os hábitos, o que que são os hábitos em si. O hábito ele é uma ação que a gente toma, e a ação que a gente toma costuma ser o hábito em si. Uma ação que a gente faz de forma consciente ou inconsciente atrás de uma recompensa. E essa recompensa é o que gera para a gente uma sensação de prazer. E essa ação que a gente toma, que, como eu falei, é o hábito em si, ela normalmente tem um gatilho que faz a gente agir. Esse gatilho é o que faz aparecer o desejo da gente tomar aquela ação, que vai ser o nosso hábito. Por exemplo, quando eu era novo, tinha um armário na casa da minha mãe que quase sempre tinha um biscoito recheado lá dentro. Então, quando eu abria aquele armário, eu acabava sentindo o desejo de comer aquele biscoito, comia o biscoito e, enfim, assim, nesse contexto, a deixa, né? O que gerou o hábito foi eu abrir o armário, senti vontade de comer o biscoito, comi o biscoito, que é o hábito em si, e a recompensa que eu tive foi sentir o prazer, aquela sensação de saciedade, o gosto do chocolate que tem ao final. Enfim, disso tudo que eu expliquei, o que é importante da gente atentar? O objetivo do hábito, seja de forma consciente ou inconsciente, é a sensação de prazer que a gente vai sentir no final. Então, guarda essa informação. O hábito ele também só consegue se estabelecer, se formar, se a gente praticar essa ação que a gente quer de forma reiterada e consistente. Então, assim, com base nessas informações, o que a gente precisa pensar? As metas que você estabeleceu, elas estão realistas dentro da sua realidade de hoje, com a tua rotina, com tudo que você tem para fazer, sei lá, se você trabalha, se você faz faculdade, se você está há anos sem estudar, ou se você trabalha ou faz faculdade todo dia, você acha que consegue começar os estudos para concurso de forma consistente, reiterada, todos os dias, sem falhar, por umas 6 horas por dia, 12 horas por dia, que nem às vezes o pessoal fala por aí? Se você consegue, assim, ótimo, parabéns, vai na fé que assim, vai dar certo. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. A minha, por exemplo, não era, a do Diego eu sei que também não. Então, assim, eu claramente me incluí nessa categoria. Então, eu tive que começar com pouquíssimo tempo de estudo diário e foi aumentando aos poucos. O que eu quero dizer? Se você estabelecer uma meta que você não vai cumprir, como essa que eu falei de 6 ou 12 horas de estudo por dia, o que vai te gerar não vai ser um sentimento de prazer, vai ser um sentimento de frustração. Isso vai criar um círculo que não vai deixar você nem cumprir o seu cronograma de estudos diariamente de forma consistente, que é o que a gente prega aqui, nem vai deixar você sentir nenhum tipo de prazer, você vai sentir um tipo de frustração. E se você parar para pensar em tudo que você faz que te causa frustração, você tem a tendência a você não repetir aquele hábito. Então, você deve ser realista na hora de determinar o seu cronograma de estudos, tanto na quantidade de horas quanto ao longo do tempo, né? Quando você for montar o seu calendário, você tem que ver onde isso é possível de se sustentar. Então, esse exemplo de metas reais de tempo de estudo é o maior clássico de todos, né? Porque o que você mais vê por aí é uma pergunta que é a pergunta que o pessoal mais faz. Mas ainda, por exemplo, tem outros tipos, como erros até no cálculo do calendário de estudos, vamos dizer assim. Eu cheguei até a falar disso em outro vídeo, que, vamos supor, é você às vezes estabelecer uma meta real dentro do seu calendário de estudo. Se você está começando a estudar agora, aí tu fala assim, não, eu quero fechar o edital daqui a um mês. Assim, você vai conseguir manter um ritmo de estudo para fechar esse edital daqui a um mês? Se você não conseguir fechar, o que isso vai te causar? Qual o sentimento? Então, você É, tem que ver até onde você consegue ir. Então, em vez de você fechar o edital, vai com calma. Pensa, eu vou, talvez, fechar o artigo 5º da Constituição em Direito Constitucional e atos administrativos até o final da semana. Então, você consegue ali colocar uma meta alcançável, né?
dentro desse seu calendário de estudos. No final das contas, tenta pensar nisso como se fosse pequenas metas que você vai dividir. Você tem a meta gigante, que é você fechar o seu edital, só que em vez de você pensar nela, você pensa nas metas menores, como é fechei essa parte da matéria e por aí vai. Isso vai causar um sentimento de satisfação em você, vai fazer o hábito de estudar ficar mais fácil de ser implementado ali ao longo do tempo. Então é isso, você deve sempre colocar metas que você consegue cumprir e tentar desmembrar elas em pequenas metas sempre na medida do possível. E meta real, no fim das contas, é tudo aquilo que você não vai aguentar fazer de forma consistente diariamente. E lembra sempre que tanto o seu calendário, quanto o seu método de estudo, quanto as suas horas de estudo, elas são adaptáveis. Então, se você está fazendo uma coisa e ela não está dando certo, então só você simplesmente voltar, dar um passinho para trás e se adaptar ao tempo que você tem. Baseado nisso que você falou, Júnior, eu acho que é legal a gente falar sobre o passo adiante. Ou seja, se porventura a pessoa chegou num ponto que ela identificou que ela calculou errado, ou ela colocou horas a mais do que ela vai conseguir efetivamente cumprir, ou colocou muitos exercícios, ou seja, qualquer coisa que ela tenha planejado a princípio, mas ela parou para pensar e falou: olha, isso aqui eu acho que não vai rolar. Ou pelo menos não vai rolar todo dia, ou não vai rolar com tanta qualidade quanto poderia. Então, a partir do momento que ela identificou isso, seja em quantidade de horas, quantidade de exercícios, da maneira que for, né? Mas pegando o exemplo das horas, que eu acho que fica mais fácil da gente quantificar. Então, se porventura a pessoa se deu conta de que ela incluiu mais horas do que ela consegue lidar ali num dia de estudos, né? Então, eu tenho, sei lá, 4 horas para estudar, por exemplo, e eu, de alguma maneira, eu botei para estudar 5 horas por dia. E aí, no momento, ali na empolgação do início do estudo, eu achei, não, mas eu acho que eu consigo arrancar 15 minutos disso, daquilo e juntar mais 1 hora. E não vai ser sempre que vai acontecer. E aí resulta no que você falou, aquela sensação de frustração, porque em vez de você ficar com aquela sensação boa de, pô, eu cumpri aquilo que eu planejei, você vai ficar com aquela coisa de, pô, caraca, botei isso, mas não fiz tudo. Então, acho que o próximo passo é, uma vez identificado o ponto em que você eventualmente pode ter exagerado, partilhar isso em pequenos pedacinhos ali para você ver quantos você consegue realmente aglomerar. E aí é muito muito na tentativa e erro. Agora, é legal lembrar o que a gente sempre fala aqui, que é o seguinte: o alicerce ali, a base, tem que ser quantidade de horas, exercícios diários, tempo para revisão, tudo isso que você vai separar para fazer num dia, dentro do seu planejamento, tem que ser calculado de uma forma que você consiga cumprir aquilo ali até no seu pior dia. Então, vai adiantar muito pouco você botar 12 horas de estudo num dia, cumprir por 3 dias seguidos, e a partir do quarto, ou você já está exausto físico ou mentalmente dos outros dias, ou você já está de saco tão cheio de acordar, estudar durante todo o dia, depois ir dormir e fazer tudo de novo, sabe? Mas fato é que, muito provavelmente, isso daí vai ficar insustentável. As chances são que você não vai conseguir estudar por 12 horas, sei lá, por 2 meses que seja, todos os dias, eu acho bem improvável. Ou se for, depois vai estar tão traumatizado que não vai estudar mais nada. Se você fizer um planejamento que você consegue, honestamente, com você, jogando limpo com você, fazer os cálculos de uma forma que você vai cumprir em 99% das situações, ou seja, você realmente só não vai cumprir se alguma coisa muito, muito fora do normal acontecer. Então, você vai cumprir aquilo ali a maior parte do tempo e vai exatamente não entrar nessa pira de frustração de, pô, não estou conseguindo cumprir, não estou conseguindo cumprir, não estou conseguindo cumprir. Então, percebe como as coisas vão se conectando? Porque o planejamento bem feito é um planejamento que você pode cumprir, não é só jogar uma quantidade de horas a esmo e torcer para dar tudo certo, né? Então, se porventura você tiver nessa situação que você se deu conta de que mordeu mais do que você ia conseguir mastigar, dá um passo para trás, repensa naquilo ali e aquilo. O planejamento para o seu pior dia, para o dia que mais imprevistos possam acontecer, ser cumprido e aí ir aumentando essa base aí bem devagar, sem pressa, sem loucura, né? Sem acabar com a saúde mental. E aí, Júnior, eu acho que só para complementar, eu acho que é legal mencionar uma coisa que eu ouvi e que nunca mais saiu da minha cabeça, que o camarada falou o seguinte, falou, olha, a gente ouve muito falar que Roma não foi construída em um dia, né? No sentido de que
as coisas demandam tempo, um dia de cada vez Uhum. você constrói impérios. E a nossa proposta aqui é sempre, como a gente fala incontáveis vezes, é ter uma abordagem que, primeiro, não seja cobrando que ninguém seja robô, sabe? Mas, em contrapartida, que todo mundo jogue limpo consigo mesmo. Porque, assim, eu posso mentir para o Júnior, posso mentir para minha mãe, posso mentir para outros amigos. Assim, se tem uma pessoa que definitivamente eu nunca vou conseguir enganar, sou eu mesmo. Então, a gente tem que ser bem claro com o seguinte: quando a gente diz de metas realistas, metas irreais, cada pessoa que está assistindo aqui o vídeo, ela sabe quanto que é a sua meta realista. E aí é importante é importante a gente mostrar os dois lados da moeda, porque assim, da mesma maneira que você botar 12 horas de estudo, provavelmente não vai ser realista, porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, você precisa ter uma noção de que você conseguiria estudar com qualidade por 40 minutos, naquela vibe de, não, no meu pior dia do mundo eu consigo, pior dia da minha vida, eu consigo estudar 40 minutos. E ainda assim você está se propondo a estudar 30, aí você está meio que se desacelerando. Então, é meio que uma perda de potencial. Então, assim, a ideia é que a gente jogue limpo com a gente mesmo. A gente não vai exigir nem excesso e nem aquém do que a gente pode fazer. Então, da mesma forma que às vezes o camarada pode estudar 5 horas por dia, se você está começando, se você está na sua primeira semana de estudo, por exemplo, não é demérito nenhum você estudar 20 minutos por dia. É isso que tem que ficar claro. O cara que já estuda há 2, 3 anos e estuda 6 horas por dia, ele não tem mais mérito necessariamente por ter estudado 6 horas do que a pessoa que está nos primeiros dias de estudo se forçando a estudar 20 minutos, sabe? Então, que fique claro que não é o total do tempo que faz o mérito, e sim, como a gente sempre fala, por quanto tempo você consegue manter com uma qualidade mínima aquele estudo todos os dias. Se você consegue manter por 20 minutos, isso é o que você consegue por enquanto, perfeito. Se você consegue 1 hora, perfeito. É isso que tem que ficar claro. Então, assim, ainda que seja uma tarefa que vai ser prolongada no tempo, ou seja, Roma não foi construída em um dia, mas também não decaiu em um dia. Né? Então, assim, não vamos subestimar nem para um lado nem para o outro. Não vamos Exato. subestimar o quanto a gente consegue construir de pouquinho em pouquinho, mas também não vamos subestimar o quanto a gente pode decair de pouquinho em pouquinho. Então, é legal a gente ser honesto com a gente e achar aquele ponto ideal ali, como a gente falou, meio que na tentativa e erro e tal. Você vai botar um pouco mais do que consegue, às vezes vai colocar um pouco menos do que consegue, e alguma hora você vai sentir, não, isso aqui eu acho que está perfeito. Acho que é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. E complementando, sempre lembrando que é como se fosse uma academia. Uma vez que você se acostumou, tenta sempre aumentando um pouquinho até você chegar no máximo que seja possível você chegar, sem negligenciar as outras áreas da sua vida, né? Como qualquer outro compromisso que você tenha, lazer. Então, o objetivo final é esse. Você chegar no máximo que você consegue, sem negligenciar também as outras áreas da sua vida. Mas vai fazendo isso no seu ritmo, de forma realista, como o Diego falou.